Bem, muita gente me pergunta, né, por que eu não falo tanto de começar bonsai com estaca, com mudinhas pequenas, porque não é o jeito mais rápido e não é como as pessoas imaginam. Mas no vídeo de hoje eu vou explicar para você como é que funciona. Vou falar quais as espécies que valem a pena, né, os erros que a gente mais comete nesse processo e quando isso faz sentido. E se você ficar até o final do vídeo, você vai entender qual a metodologia que eu uso para iniciar os meus bonsais e se essa metodologia é para você e como não perder anos cometendo erros básicos. Então fica aí e vem comigo depois da vinheta. Bem, pessoal, então vamos esclarecer uma parada, né? Começar bonsai de semente, de estaca, não é a maneira mais rápida, mas é uma das maneiras que mais ensinam a gente. Por exemplo, eu vou te mostrar ali um bonsai que eu comecei de semente. Deixa eu pegar ele ali que eu já volto. Bem, pessoal, então esse bonsai de pitangueira aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó? Eu iniciei de semente alguns anos atrás, né? Porque vou fazer bonsai de semente demora um bocado, talvez seja o método que mais demora, mas fazer bonsai de mudinha pequena também tem vários benefícios e tem vários ganhos. Deixa eu botar a planta ali que eu vou explicar para vocês. Espera aí. Bem, então alguns dos benefícios que a gente ganha começando bonsai de mudinhas pequenas, estaca, semente, é primeiro não gastar muita grana de cara, né? A gente não precisa de um investimento muito alto inicial, porque essas mudinhas são baratas e até de graça. Você pode pegar um galinho de uma planta que você tem ali no teu quintal ou de um amigo e começar o bonsai a partir daí. Então, o primeiro benefício é a gente não precisar investir muito de cara. O segundo, que eu acho muito importante e muito interessante para quem tem o lado artístico mais aflorado, é que você começar um bonsai bem do iniciozinho de mudinha te dá possibilidades. Você pode fazer com aquilo que você quiser. É como, fazendo um paralelo com um pintor, uma mudinha é uma tela completamente em branco, sem nada pintado ainda, então você vai dar a sua cara para o quadro inteiro. Agora, uma planta mais velha, muitas vezes, é uma tela que já tem partes pintadas, você só vai ter liberdade para preencher as partes que estão vazias ainda, né? É um bom paralelo para vocês entenderem. Uma outra coisa muito legal de a gente começar com mudinhas pequenas é que a gente pode experimentar sem medo, né? Porque o iniciante tem muito medo de matar a planta. E quando você compra uma planta de, sei lá, 500, R$1.000, você vai ficar muito cabreiro de experimentar ali, de fazer alguma coisa que dê errado, de matar a planta. Então, com mudinhas, a gente abre esse campo para experimentação, pode fazer um monte de coisa sem medo de matar a planta, porque afinal de contas é só uma mudinha ainda e são fáceis de substituir, beleza? E não custam muito caro, como eu falei. Bem, um outro aspecto é que você desenvolve bastante paciência, né? Porque é um método que demora e você vai ter que ter a capacidade de esperar o momento certo para fazer a intervenção. Não dá para adiantar as coisas, né? Você vai ter que esperar a planta desenvolver. Então, desenvolve bastante essa parte aí para quem gosta do lado terapêutico do bonsai, da paciência. E a última coisa que eu queria colocar é que fazer bonsai desde o comecinho, de estaca, semente, também gera para a gente a possibilidade de acompanhar todo o desenvolvimento da planta, desde o comecinho, no caso da semente, desde a germinação até a gente ter o bonsai pronto. Também tem essa recompensa de você acompanhar ali todo o desenvolvimento da planta. Beleza? Bem, antes de a gente começar a falar da parte prática do vídeo, né, dizendo o que fazer quando você pega a estaca até formar um bonsai, vamos explicar o que é estaquia, porque semente todo mundo sabe o que é, né? Semente a gente não precisa explicar, mas o que é uma estaca? Estaca, gente, é quando a gente pega um galho da planta e a gente planta esse galinho e gera uma nova planta a partir daquele galho. Quais são os benefícios de fazer esse processo? Tá? Que tem benefícios. Primeiro, a gente sabe qual é a genética da planta, porque a gente tem uma planta adulta ali normalmente para saber como é que ela cresce, qual é o tamanho de folha dela, que isso é muito interessante para o bonsai. Porque mesmo dentro de uma espécie, por exemplo, ficus, né, pode ter uma variação de folha absurda. Pode ter um ficus com a folha desse tamanho e a mesma espécie com a folha desse tamanho. Então você seleciona aquela com a folha menor, que é mais propícia para o bonsai, e tem certeza que aquela característica vai se repetir porque é o mesmo material genético daquela planta ali que você tirou e fez a estaca. E isso vai tornar o processo de bonsai também mais previsível, porque muitas vezes essa planta já está sendo usada para fazer bonsai por um amigo, então você sabe como é que ela se comporta ali nas condições de bonsai. Bem, como limitações da estaca, a gente tem que as raízes de cara são ainda não estão presentes ali, vai demorar para enraizar bem, para as raízes ficarem fortes, então a gente tem
essa questão das raízes fracas ali no começo, que a gente tem que prestar atenção, e também o tempo que demora para fazer um bonsai. Vocês podem perguntar assim para mim, Wagner, quais espécies que você aconselha? Bem, gente, meu foco aqui é em plantas tropicais. Então tem algumas espécies que eu sei que funcionam muito bem para estaquia, que crescem rápido, porque o que uma espécie precisa ter para funcionar bem, para a gente começar a estaca? Tem que crescer rápido, senão você vai demorar uma vida para ter o bonsai, né? E tem que pegar de estaca fácil. Então, dentre essas que eu uso aqui no viveiro, eu aconselho ficus, né? Todos os ficus são muito bons para fazer estaquia, crescem muito rápido. O ptecolóbium também é muito bom, pega de estaca fácil, cresce bastante rápido. E a Premina micrófila, que para quem está começando talvez seja o melhor material, porque tem um crescimento absurdo e raiza muito bem, muito rápido de estaca, beleza? Então essas três espécies, ficus, Premina e pteco, é acerto sempre, né? Não vai dar errado. Se eu posso falar uma frase de efeito aqui para você guardar na sua memória, é que nem toda árvore cresce bem e é boa de fazer estaca. Então errar aqui é perder muito tempo. Gente, eu não vou ensinar vocês a fazer estaca nesse vídeo, que não é o propósito desse vídeo, até porque tem um vídeo no canal muito bom, onde eu explico com todos os detalhes, né, todos os passos para você ter sucesso na sua estaquia. Vai aparecer aqui no card, depois você dá uma olhadinha lá e vamos continuar o vídeo. Já que eu falei para vocês das vantagens e desvantagens da estaquia, deixa eu falar rapidamente para vocês algumas vantagens e desvantagens da sementia ou do plantio de semente. A primeira desvantagem que eu vejo é que você não conhece a genética. E genética, como eu falei, pode ser importante. A mesma planta pode ter uma folha enorme, pequena, pode se comportar diferente, né, no processo de bonsai. Então é legal que a gente saiba a genética da planta. Mas o lado bom é que você vai acompanhar todo realmente o desenvolvimento da planta. Vai conhecer as minúcias da biologia dela desde a germinação. Em termos de espécies, né, para começar de semente, e falando de tropicais, que é o que eu trabalho aqui, eu quero ressaltar as mirtáceas, né, que são difíceis de a gente propagar por estaquia, por alporquia, e de semente, em teoria, é a melhor maneira de a gente propagar essas plantas. Então a jabuticaba, pitanga, né, e várias outras mirtáceas muito bacanas para a gente fazer bonsai, são ideais para a gente começar de semente. Sobre a semente, guarda na sua cabeça, né? Plantar de semente não é para fazer bonsai rápido, é para você aproveitar o processo desde o começo. Bem, vamos lá para a nossa parte prática do vídeo, que a gente vai mudar de ambiente para eu explicar a vocês direitinho no quadro branco. Vem comigo. Bem, então vamos entender esse processo de como a gente faz bonsai com uma estaquinha, com uma sementinha. No caso da semente, a primeira coisa que a gente vai ter que esperar é ela estar enraizada o suficiente para a gente mexer nela, né? Isso é muito óbvio, mas pode, para um desavisado, né, ele começar a mexer muito cedo, porque enquanto ela está enraizando e está muito tenra, está muito verdinha, muito fininha, muito frágil, não é legal que a gente mexa. Então a primeira coisa que a gente vai precisar é ter um pouquinho de paciência até que ela esteja bem enraizada, já com tamanho e um calibre ali legal para a gente fazer a primeira intervenção. E no caso da primeira intervenção que eu aconselho vocês a fazerem é uma aramação. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma primeira aramação para começar a dar um movimento para aquela plantinha. Lembra que eu falei que uma das grandes coisas da semente é a gente poder fazer desde o começo com a nossa cara? Então a gente tem que aproveitar, já que a gente vai gastar esse tempo de fazer um bonsai de semente, para fazer tudo que a gente quer ali com a nossa cara. E falando em movimento, nesse primeiro movimento que a gente dá para a estaquinha, vale a pena comentar aqui que esse é um dos principais erros. Inclusive é um erro que por muito tempo as pessoas, os canais do YouTube ensinaram errado a vocês, tá? Porque a gente tem que considerar o tamanho da planta que a gente vai querer de cara, né? Como assim, Wagner? Tem um vídeo no canal muito bom que eu explico isso com muitos detalhes. Eu vou colocar no final desse vídeo aqui, vale muito a pena que você assista assim que você acabar de assistir esse vídeo aqui. Porque lá eu explico exatamente, com detalhes, o que é esse erro e como a gente foge dele. Mas, resumidamente, né, vamos dizer que eu tenho aqui, dá pra ver aí, tá? Eu tenho aqui meu vasinho meio tortinho. Deixa eu desenhar bonitinho aqui, peraí. Então aqui eu tenho meu vasinho, né, e tenho a minha mudinha. Normalmente ela nasce retinha. Vou botar as folhinhas aqui só para ilustrar. Né. Então tem aqui a minha mudinha, tá? Então o que a gente vai pensar quando a gente vai fazer essa primeira aramação? Né? Como eu falei, a gente tem que imaginar o tamanho do bonsai que a gente vai querer no final. Por quê? Né? Vamos dizer que na sua cabeça você tenha um bonsai assim, ó. Vou desenhar pequeno, né? Não é o tamanho real. Né? Vamos dizer que você tem um bonsai assim. Um tronco, né, de bonsai assim, ó.
Aí eu quero esse movimento no meu bonsai final, beleza? Se, por exemplo, agora em tamanho real, tá? Vamos lá. Se eu tenho aqui, né, uma mudinha pequenininha assim, e eu pego, aramo ela, tá? Tem vários vídeos no canal ensinando como é que arama, tá? Então também não vou perder tempo explicando esses detalhes. Mas eu pego, aramo ela e faço esse movimento aqui, ó. Tá? Fiz o movimento pensando no bonsai. Se eu quero um bonsai desse tamanho, vamos dizer que eu quero um bonsai um pouco maior que esse. Vocês acham que eu vou conseguir fazer esse movimento, esse mesmo bonsai aqui? Te adianto que não. Por quê? Porque as pessoas, né, acham que o movimento ele vai crescendo com a planta e não cresce. Então quando a planta chegar desse tamanho aqui, né, eu vou engrossar ela, para vocês terem noção do que eu estou falando, né? Ela vai engrossar assim, ó. Vamos alargar aqui um pouquinho o vaso, só para vocês terem noção. Vamos dizer que ela chega no calibre próximo desse daqui, né? O movimento que eu vou ter é esse aqui, ó. É isso que eu vou ter. Tá? Vou dar um pouquinho mais de movimento aqui. Vamos dizer que ela pegou bem o movimento aqui, ó. É esse movimento que eu vou ter. Tá? Então, qual é a história? Se eu quero uma planta desse tamanho, qual é o primeiro movimento que eu tenho que fazer com essa mudinha aqui? Né? Esse movimento aqui, ó. Desse tamanho que estava, né? Esse movimento aqui. Que é o tamanho de planta que eu tenho. E conforme ela for crescendo, aí eu vou completando o movimento dela. Porque o movimento tem que ser do tamanho da planta que eu quero. Vocês entenderam? Mas quando vocês forem praticantes, vocês vão entender perfeitamente, conforme vocês vão observando a planta crescendo, o que eu estou falando aqui. Então você tem que fazer o movimento com a amplitude e o tamanho que você quer no bonsai final. É claro que durante o processo você pode fazer podas drásticas e, né, fazer um movimento diferente, mudar a direção do tronco, mas pensando que vai ser o movimento definitivo dela, você tem que já fazer o movimento do tamanho e amplitude do bonsai que você quer atingir. Não adianta você fazer pequenininho aqui, achando que esse movimento ele vai alargando com o tempo, que não vai. Tá? Se você fizer um movimento muito pequenininho, ele vai inclusive retificar, vai ficar um toco reto conforme ela vai engrossando. Beleza? Ficou claro? Isso é muito importante, guarda no coração de vocês. E como eu falei, no final desse vídeo vai lá e assista o outro que vai elucidar ainda mais essa questão na cabeça de vocês. Então beleza, vou apagar aqui. O próximo passo, né, depois de fazer esse movimento inicial, a planta vai crescer, ela vai começar a ganhar calibre, que no começo o que eu quero? Definir movimento e ganhar calibre de tronco. Né? Então, é o que vai acontecer. A gente vai definir o movimento com a aramação e vai deixar a planta crescer para ela ir ganhando calibre. E depois de 1 ano, 2 no máximo, você vai precisar fazer o primeiro transplante dessa plantinha jovem que você está cultivando ali desde semente. E é o momento que você tem que fazer uma outra coisa muito importante, que é corrigir o nebário da planta, corrigir as raízes. Tem, às vezes, uma raiz só principal, e isso não vai dar origem ao que a gente chama de nebário no bonsai, que é aquela distribuição de raízes superficiais ali que a gente precisa para dar a ilusão de bonsai. Então você vai precisar fazer uma correção de raízes dessa mudinha quando você fizer o primeiro transplante dela, tá? Novamente, aqui no canal eu tenho vários vídeos explicando de correção de raízes, depois dá uma procuradinha aí, correção de raízes, que você vai encontrar vários, mas só para vocês terem em mente. Então, primeira coisa, esperar ela crescer um pouquinho, fazer o primeiro movimento, esperar ela ganhar calibre e depois você vai fazer o primeiro transplante dela, corrigir as raízes. Então, depois de um tempo, eu vou ter, se tudo der certo, né, uma mudinha com calibrezinho já legal, mas a questão é que normalmente essa plantinha ela vai estar bem cilíndrica, né, porque a gente não fez nada com ela ainda, só aramamos aí no começo e deixamos crescer. Então o calibre dela vai estar muito homogêneo, vai estar muito cilíndrico. A próxima etapa é, muito importante também, né, preste atenção, é eu definir aqui onde eu vou fazer a minha poda drástica para começar a gerar conicidade nesse tronco, começar a gerar uma diminuição de calibre desse tronco, porque um bonsai bonito, ele tem um tronco que começa mais grosso, normalmente está seguindo as regras, ele vai afinando harmoniosamente até o topo. Então eu vou ter que escolher aqui. Até aqui, gente, presta atenção, eu não pensei em galho, eu não pensei em nada ainda, só estou pensando no tronco
que é o meu objetivo inicial, é formar tronco, beleza? Olhando essa plantinha aqui, por exemplo, com a minha experiência, eu definiria uma poda drástica mais ou menos aqui, ó, tá? Então eu tiraria aqui. Esperando que ocorresse uma brotação nessa área aqui, ó, tá? Para dar continuidade ao meu projeto a partir dali. Wagner, o que vai acontecer quando eu fizer essa poda drástica? Vai acontecer uma coisa muito interessante. Eu vou ter brotações em todos os lugares da planta. Se a planta estiver saudável, ela vai emitir galho para tudo que é lugar. Porque eu interrompi inibição, que é um hormônio muito importante, faz na planta, e o sinal químico que eu dei para a planta é brota em tudo que é lugar, agora que está liberado. Entendeu? Então a planta ela vai brotar em um monte de lugar aqui. E se a gente der sorte, vai brotar num lugar muito importante, que seria um broto por aqui, ó. Tá? Que é o que eu preciso para dar continuidade no meu tronco. Beleza? Aqui não basta só eu selecionar a guia da planta, esse galho mais alto que vai dar continuidade ao tronco. Porque, como eu falei, vão brotar vários galhos. E aí está na hora também de eu me preocupar com alguns galhos bons que vão aparecer. Por exemplo, se eu tiver um galho por aqui, aparecendo por aqui, ó. Isso aqui é um galho numa posição ótima para eu usar para o meu bonsai. E esse galho eu vou deixar ele também. Então, fazendo uma projeção de futuro aqui, o que eu vou ter depois de um tempo, né? Selecionando esse galho aqui do ápice. Esse galho ele vai crescer, depois eu vou ter que acertar essa poda aqui, tá? Esse galho ele vai engrossar para cá, ó, e vai gerar isso aqui, ó. Beleza? Então, eu fiquei, claro, se eu tiver um galho que apareceu por aqui também, eu também vou salvar esse galho aqui, que já está na posição também bem legal. E depois, Wagner, isso aqui não vai ficar cilíndrico de novo? Vai. E aí o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa técnica quantas vezes forem necessárias. De novo eu faço uma drástica aqui, ó. E novamente novos galhos aparecerão. Eu vou selecionar uma nova guia para cá, né, que vai crescer e vai engrossar também. E assim a gente vai fazendo, né, a nossa planta. Até que a gente complete esse processo de bonsai. Beleza? Então ficou claro? Chegou nesse ponto ali da poda drástica, eu vou selecionar a guia, selecionar galhos secundários e vou repetindo esse processo até eu finalizar o bonsai. Basicamente, esse é o processo de fazer um bonsai de semente. Falando de estaca agora, a gente tem algumas particularidades, tá, que a gente precisa prestar atenção. Qual é a primeira? É que a estaca, ela inicialmente está sem raízes, né? Então a primeira coisa que eu vou precisar, ao contrário da semente que eu estou vendo crescer ali, né, e chegar no ponto que eu aramo, eu vou ter que esperar ela, porque normalmente ela já pode estar com, né, com o calibre que eu quero, o tamanho que eu quero, porque eu plantei ela, posso ter plantado ela já grande, então eu vou ter que esperar até que ela mostre sinais que está bem enraizada, tá, antes de eu mexer. E como é que normalmente eu vou saber disso? Porque a estaca normalmente, gente, isso é uma coisa prática para vocês, quando a gente planta ela, primeiro quando ela pega, ela emite brotação, né? Aí emitiu umas brotações ali, umas folhas novas e estaciona, tá? Ainda não é o momento de mexer. E se você mexer agora, você tem grande chance de perder a planta, porque aquela brotação é uma brotação de sobrevivência, é aquela coisa assim, tô morrendo, deixa eu botar uma folha aqui para me alimentar, e a partir do momento que eu consigo isso, eu paro, né? Beleza, sobrevivi. Eu vou respirar aqui, tirou a cabeça da água e consegui respirar, beleza? Então ela para aí, sobreviveu. Quando ela iniciar um novo ciclo de brotação, ou vários novos ciclos de brotação, eu vou saber que ela está emitindo raízes. Porque se está crescendo em cima, está crescendo embaixo também, tá? Então é muito fácil da gente saber, né? Plantei a estaquinha lá, brotou, parou, deixa ela quieta, né? Tá ali lutando pela vida. Emitiu mais folhas depois, parou um mês e começou a brotar de novo, emitindo galho para tudo que é lugar. Opa, isso já é um sinal que está enraizando. Então, a partir daí eu já posso pensar em mexer na planta, tá? Mas é legal que eu espere um pouquinho mais. Espero até um terceiro ciclo de brotação, se ela não estiver crescendo muito desesperada, muito rápido, e para ter certeza, né, que tem raízes ali suficiente
para eu começar o meu trabalho. Então tem essa diferença da nossa semente, beleza? E aqui agora também é diferente da semente, porque a gente pode ter diversos calibres de estaca, então vai variar um pouquinho o processo dependendo do calibre. O que você quer dizer com isso? Se a estaca for fininha, o processo vai ser exatamente o mesmo a partir daí da semente. Eu vou fazer uma primeira aramação ali, esperar crescer, ganhar o calibre, fazer uma drástica, né? Novamente direcionar o tronco onde eu quero, selecionar galho secundário, fazer novas drásticas até eu acabar a planta e fechar a planta. Agora, se já for uma estaca grossa, aí é diferente, né? É diferente, eu não preciso ganhar calibre. E nem vou conseguir dar movimento naquele pedaço que já está grosso. Então aí o processo vai divergir um pouco. Eu já vou pular essas primeiras etapas e vou direto para a poda drástica quando a planta já tem calibre. Então eu vou pular a fase de aramação e de esperar o ganho de calibre para fazer a drástica. Eu já faço a drástica direto e a partir daí é a mesma coisa também, né? Eu vou direcionando ali o tronco, né? Faço novas drásticas até eu fechar a planta. O processo vai se tornar o mesmo, tá? Aí eu tenho um grande amigo, Alberto, que é inscrito no canal, que me pediu para eu falar no caso específico. Eu fiz umas estacas que elas são Y, né? Aí já é um caso especial, é uma estaca já grossa em Y. Então a estaca é assim, ó. Mais ou menos isso aqui, tá? E como é que eu procedo nesse caso? Eu já tenho um Y ali. Bem, eu vou precisar definir qual parte desse Y, qual lado que vai ser o meu galho primário e qual que vai dar origem ao tronco. E a partir daí eu faço parecido, mas não a mesma coisa, né? Vamos dizer que eu quero, por exemplo, que essa parte aqui seja o tronco. Então eu vou esperar uma brotação por aqui, ó, e vou dar origem aqui à continuidade do meu tronco, por exemplo, né? E aqui eu já tenho a poda, eu vou esperar uma brotação por aqui, ó, e vou acertar aqui a poda, né, e descer por aqui, ó. Vai retificar assim. Então aí eu já fiquei com o galho primário embaixo, o primeiro galho, e o tronco da planta. E a partir daí é basicamente o mesmo processo de novo, né? Eu vou selecionando galhos secundários que apareçam, faço uma nova drástica, continuo, seleciono para cá, isso aqui vai engrossando porque vai ser o principal, então eu vou ganhando mais calibre para cá também, ó, e vou formando o meu bonsai, tá? Então é muito mais simples do que pode parecer à primeira vista. O processo ele vai sempre seguir, né, dessa forma que eu estou mostrando para vocês, que é a forma que normalmente eu faço aqui, os mesmos passos, e você consegue seguir o mesmo caminho independente do material. Só vai ter aquela coisa, como eu falei, de esperar ganhar calibre. Se não tiver calibre, já tenho calibre, eu começo a trabalhar já dessa forma aqui, e assim eu consigo fazer o meu bonsai. Claro que durante esse processo várias dúvidas vão surgir, né? Qual galho que eu tiro, como é que eu faço a seleção de galhos, e para isso é muito interessante, se vocês quiserem se aprofundar nessas questões, que vocês estejam na área de membros do canal, porque lá tem muito conteúdo com muita profundidade para sanar essas dúvidas de vocês. Ou caso queiram fazer um curso comigo, também tem todos esses detalhes, essas minúcias de como você seleciona, como você projeta, etc. lá. Aí pode surgir uma dúvida assim: Wagner, a minha estaca não é nem grossa nem fina, está no meio do caminho. Aí você vai ter que ver se ela é mais grossa ou mais fina e seguir o processo que eu falei para estaca fina ou estaca grossa, né? Porque mesmo no meio do caminho, ela pode ser dura a ponto de você não conseguir aramar, você tem que seguir os passos de estaca mais grossa, né? Ou dá para aramar ainda, tal, então eu posso seguir os passos anteriores de estaca mais fininha, tá? Então decida, olha para a planta, né, sente se ela é mais fina ou mais grossa e segue a partir daí. Bem, e quais são os erros que normalmente as pessoas cometem durante esse processo aqui? O primeiro deles eu já falei, é você não considerar o tamanho da planta que você vai querer no final e ir direcionando a planta, a movimentação da planta incompatível com aquele tamanho que você quer.
Isso vai gerar um problemão para você. Uma outra coisa que as pessoas fazem, eu vejo isso muito aqui ainda no Brasil, é se preocupar muito em estruturar a planta antes da planta ter calibre, tá? Isso também não é legal, porque você vai ficar com a planta pronta, fininha, que não vai parecer um bonsai porque é muito fina. Então sigam os passos que eu estou falando aqui. Primeiro, ganho de calibre, e depois você vai começar realmente o processo ali de movimentar e botar galho nos lugares, tá? Aí você vai ter um bonsai forte com os galhos bem posicionados. Uma outra coisa também que pega, principalmente o iniciante, é a ansiedade. O cara que tem pouca planta, ele quer mexer na planta o tempo inteiro, né? Então ele vai também queimar a etapa, vai mexer antes, não vai deixar a planta responder a técnica. Isso também causa muito problema, muito erro para iniciante. Uma outra questão também é negligenciar coisas básicas, tipo substrato, né, o lugar onde você vai plantar, porque tudo isso, adubação, porque tudo isso vai influenciar diretamente nesse processo. Porque se a planta não estiver crescendo, eu não consigo avançar a etapa, né? Se eu não ganhar o calibre que eu preciso, né, fica tudo parado ali. Então eu preciso entender de substrato, eu preciso saber fazer minha planta crescer bem. Aí a coisa anda e você chega ao final do bonsai. Um outro erro muito comum que eu já citei é o cara esquecer de corrigir o nebário durante o processo, principalmente quando a mudinha está em vasinho pequenininho, que ela enrola ali e o cara começa a fazer o bonsai com aquela raiz enrolada. Depois isso vai gerar um defeito ruim de corrigir pra caramba e talvez não corrija nunca, fica horrível, fica uma raiz toda embolada ali em espiral, que não vai dar o efeito de árvore que a gente quer. E por último, mas não menos importante, é o cara não acompanhar o processo de perto. Ele vai perder o tempo, o time, e vai deixar as coisas crescerem muito. Porque se eu deixar, por exemplo, eu estou tentando aqui ganhar conicidade durante esse processo. Se eu deixar crescer muito isso aqui sem prestar atenção, ela fica cilíndrica de novo, eu perdi todo o meu trabalho ali de ganhar conicidade. Então a gente também tem que estar ali olhando todo dia, falando, tá na hora de podar? Ainda não tá, espera mais um pouco, vamos dar um gás, tá devagar, vamos adubar. Então tem que ter esse acompanhamento de perto. Bonsai, gente, é dia a dia, todo dia tem que fazer um pouquinho, olhar ali, prestar atenção de como está o andamento do nosso trabalho. Bem, então como vocês viram, fazer bonsai de estaca ou de semente é exercitar a calma, é apreciar o processo desde o começo, sem estar muito preocupado em chegar rápido no resultado final. Ou seja, é usar o tempo como aliado e não como seu inimigo e relaxar durante o processo. E você que está assistindo, já iniciou um bonsai de estaca, de semente? Se já, eu quero saber se esse vídeo te ajudou, o que você achou mais interessante que eu falei aqui, deixa aqui nos comentários. Bem, então espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aqui. E caso não queira perder novos conteúdos tão bons quanto esse, né, considere se inscrever no canal. E se quiser um lugar com muito conteúdo aprofundado, com detalhes, com passo a passo, considere também virar membro do canal. Vejo você na próxima semana, então, com um novo vídeo. Um grande abraço, até lá e tchau, tchau!